Oi, Arthur. Arthur, eu vou esperar mais um tempinho, mais um pouquinho, ver se o pessoal entra, tá? Aí a gente começa. Tá bom, professora. Professor, uma pergunta. Diga, É só a senhora de atestado, né? Ou tem mais outro professor? sou eu. O que eu sei sou eu. Por Ah, quê? tá. Você achou que tinha mais Nossa, algum? a gente tinha mais alguma pessoa, mais um Não. professor. Só se tem, eu não sei, Arthur. Se tiver, eu não sei, né? Eu acho que não tem mais, não. Eu acho que todos estão lá. Porque eu acho que os únicos que são de grupo de risco que realmente não pode voltar nesse momento como que eu falo? Como é que eu falo, gente? Esqueci. É gestante, que no caso é meu É, caso, né? mas é muito perigoso encarar, né? As professor não tomou nem a segunda dose, né? É. Aí nesse momento eu não posso retornar ainda. Aí eu não sei como vai ficar, sabe? O diretor ainda tá vendo, vai falar comigo, mas de todo jeito eu fico em casa. Por enquanto. Até segunda ordem. É porque o sistema imunológico de gestante, ele é muito alterado, né? É muito frágil, na verdade, porque tem muita alteração hormonal. E Não, não aí, pode arriscar, não. devido a isso, a gente fica do grupo de risco mais delicado, né? Porque a gente fica exposta, né? E por mais que tenha as medidas de segurança e cuidado, é perigoso. É perigoso demais. Aí eu não Também posso. Sim, vai aí. saber de onde o aluno andou, né? E se esquece, Isso. pega num caderno, que é acostumado, né? É, Até acostumar com essas novas normas que está dando, né? É muito sim, complicado. Não é do dia para noite que você vai aprender. verdade. Você vê, esses 2 anos que a gente está aí de pandemia, agora pode-se dizer que agora que a gente está um pouco mais familiarizado com esse sistema online, né? É, Agora. Agora você imagina o retorno. Opinião pessoal minha, esse ano deveria continuar do jeito que estava. E ano que vem voltava todo mundo presencial, sabe? Mas a gente acha que tinha que ser de jeito mesmo. Já começou, acaba logo, né? porque já foi já a maior parte do ano já, né? Agora falta pouco tempo para acabar o ano. Mas eu acho que também essa medida está começando porque vai abrir cadastro até para adolescentes, né? Para vacinar. Então, logo todo mundo está vacinado também. Aí vão É, já começar já essa modalidade assim para ver como que será o retorno, né? Justamente também porque tem aquela questão de alunos que têm dificuldade de não têm acesso à internet e tudo. Não é muito o caso assim do Valdemar, porque a maioria tem acesso à internet, né? Mas tem muitos lugares que muitos alunos não têm. complicado. Complicado. A gente pensa que não, mas é uma realidade, sabe? De aluno que Mas, não tem. mas se vai fazer um plano de celular, dá para fazer plano de celular assim, que tá tendo, você coloca 20, R$ 30 no mês. E tem internet, assim, de aplicativo que é limitado, aplicativo de colégio. É, né? Pois Você é. quer, vai da pessoa também querer, né? É. Mas também tem situações, Ardu, que é até condição que não tem, sabia? É, Tem situações mais críticas. A gente pensa que não, mas tem situações críticas, né? é complicado demais. É. Felizmente, o Brasil não tem estrutura para suprir a necessidade de todo mundo.
porque se o governo quisesse, estruturaria tudo, daria acesso à internet para todo mundo, né? Daria? Um plano para todos os estudantes, entende? Um plano de internet para todos os estudantes, né? Uma coisa que nem cara ficava. Não fica não, professora. Tem plano de operadora da TIM, até da Claro, barato. R$ 25 por mês. Então, e não fazem isso. É delicado, só Deus mesmo. E a qualidade da internet é boa, tio. É boa, 4G. Você mexe no Instagram, no YouTube, não trava. Tá vendo? Muita internet melhor que essas 7 Explanet. Aham. Então, olha só. Mas vamos vendo como que vai ser, né? Acredito que vai dar certo. Você sabe se o GSE e o Osimar voltou presencial? O GC voltou presencial. É? Que Agora eu o Osimar não ainda não. sentindo falta deles aqui na aula, eles nunca perderam aula. Vitor Hugo não, né? Já tinha deixado claro que não ia voltar, né? Não, não. Não tá assistindo a aula hoje mesmo. Vitor Hugo. Então, vamos aqui, ó. Geometria, nós vamos estudar circunferência, tá? E aí, para a gente começar a estudar circunferência, a gente vai começar da base do círculo e como a calcular, tá bom? Aí eu vou introduzir aqui o conteúdo com vocês, fazer a introdução. Então, ó, o círculo é a circunferência, né? Na matemática, o círculo ou um disco circular é um conjunto de pontos internos que vai formar a circunferência. Então, é o conjunto de pontos internos que formam a circunferência. Aqui está o nosso círculo, aqui é a nossa circunferência. Carregou aí para vocês? Eu nem perguntei. Carregou? Carregou, professora? Tá. A área do círculo, ela é calculada pela medida... Ixi, passou demais, espera aí. Deixa eu voltar. A área do círculo é calculada pela medida do raio, tá? Então, a gente pode dizer que o raio presente dentro de um círculo, ele sai de um ponto central, como a gente está vendo aqui, ó, e vai até a extremidade, como se fosse um polígono, tá? Regular. Como se fosse um polígono regular. Então, formando, olha só, vocês podem observar pela imagem que ele vai formar vários triângulos. Tá vendo? Tem um polígono circular, o raio tá a partir desse ponto central até a extremidade, uma das extremidades. E aí, ó, aqui eu utilizo esse raio para calcular toda a área. Então, aqui é só mais um exemplo. Já o perímetro, para mim calcular todo o perímetro, que é o que tangencia esse círculo, eu utilizo essa fórmula, 2π vezes o raio, tá? Para calcular o perímetro da circunferência. Então, vamos lá. Voltando para a área, né? Como que a gente faz para calcular a área? A gente conclui, então, que a fórmula do cálculo da área do círculo, ela é indicada da mesma forma que a área de um polígono regular. Como o polígono regular tem N lados, ó, tá vendo aqui? Essa parte aqui delimitada por dentro é um polígono regular. Então, a gente pode calcular a área total, a área do círculo, é igual ao perímetro do polígono vezes o raio dividido por 2. No entanto, resumidamente, a área do círculo, nós utilizamos essa fórmula, π vezes
raio elevado ao quadrado, tá? Então, olha só. AC é a área do círculo, R é o raio, e o π, vocês sabem que é aquela letrinha grega que mede aproximadamente 3,14, né? Tá tranquilo? Posso prosseguir? Então, vamos a um exemplo. Pode, professora. Determina a área de um círculo de raio medido 20 centímetros e use π igual a 3,14. Para vocês verem que é algo bem simples por conta disso, ó. Por conta disso daqui. O raio, ele nunca... Ele sempre vai partir do centro do círculo até a extremidade. Se eu pegar de uma ponta a outra, eu estou falando do diâmetro, tá? E eu não estou calculando o diâmetro, eu quero só o raio. Então, ele vai partir sempre do centro até uma extremidade. Para calcular a área, eu preciso saber o valor desse raio, porque π é fixo, então basta substituir. Ó, nós temos raio igual a 20 centímetros, o π é 3,14, a área do círculo, qual a fórmula que eu vou utilizar? π vezes o raio ao quadrado, tá? Então, eu vou ter que a área do círculo é igual a 3,14 vezes o raio ao quadrado, que é 20 ao quadrado. Então, eu tenho aí 3,14 vezes 400, que é, então, a área total desse círculo de raio de 20 centímetros é igual a 1.256 centímetros quadrados. Super tranquilo, né? Outro exemplo. Determina a medida da área em quilômetros quadrados de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento. Use π igual a 3,14. Agora, eu vou calcular, determinar o comprimento da circunferência. Nesse caso, eu utilizo essa fórmula aqui, ó. 2 vezes π vezes o raio, tá bom? Então, vamos para a solução. Então, a fórmula do comprimento da circunferência é isso aqui, ó. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Como o comprimento tem 9.420 metros, eu vou ter aqui 2 vezes 3,14 vezes o raio. Eu não tenho raio para terminar os meus cálculos, portanto, tem como eu resolver. Eu tenho comprimento, eu tenho π, agora eu posso descobrir o raio, não posso? Então, vou ter 9.420 é igual a 6,28 vezes o raio. 6,28 vezes o raio, né? Só para organizar, igual a 9.420. Isolando o raio, eu vou ter 9.420 dividido por 6,28. Então, o raio é igual a 1.500 metros. Um detalhe importante, ele quer o comprimento em quilômetro. 1.000 metros tem 1 quilômetro. Então, para mim transformar 1.500 metros em quilômetros, eu vou ter 1,5 quilômetro, tá bom? Então, agora o comprimento é esse daqui. Para mim calcular toda a área da circunferência, agora eu vou utilizar a fórmula, tá? Da área da circunferência, que é π vezes o raio ao quadrado. Agora eu posso substituir. Tenho π, agora eu tenho um raio. 3,14 vezes 1,5 ao quadrado. O comprimento total da circunferência, né? A área total da circunferência, na verdade, é 7,6 quilômetros ao quadrado, tá?
Tranquilo? Isabela, Kathleen, Arthur. Vamos para o próximo. Olha outro exercício. Deseja-se ladrilhar uma área no formato circular de 12 metros de diâmetro. Ao realizar o orçamento da obra, o pedreiro aumenta em 10% a quantidade de metros quadrados dos ladrilhos, afirmando algumas perdas na construção. Determine quantos metros quadrados de ladrilhos devem ser comprados. Vocês sabem o que é ladrilho? Não, né? Vocês estão me ouvindo, né? Ladrilho, ele é uma placa de cerâmica, tá? Pequena, utilizada para representar, como te diz, como design em construção. Utiliza, assim, em muros, em paredes, depende do que a pessoa quer fazer, tá? Pode ser de pedra, pode ser de porcelana, pode ser de metal, pode ser de argila. Depende. É como se fosse isso aqui, ó. Exemplo de ladrilho, tá vendo? Aqueles designs que tem, assim, muro de fora a fora, muita gente coloca. Isso é um ladrilho. Então, aqui a gente tem, né, o diâmetro é igual a 12 metros. Para a gente calcular a área, a gente precisa do raio. Lembra quando eu falei para vocês que o diâmetro, ele vai, no círculo, ele vai de uma extremidade à outra, e o raio é do centro até a extremidade? Então, significa que o raio é metade, tá, do diâmetro. Se o nosso diâmetro mede 12 metros, então quanto que é o nosso raio? 6 metros, tá bom? Então, ó, calculando a área é igual a π vezes o raio ao quadrado, 3,14 vezes 6 ao quadrado, a gente vai ter 3,14 vezes 36, e aí nós vamos ter o total de 113,04 metros quadrados. Como aqui, ó, ele está querendo, o pedreiro ele aumenta 10% da quantidade em metros, a gente então vai calcular essa porcentagem. Para a gente calcular esses 10% que o pedreiro aumenta, a gente vai fazer 10 dividido por 100. 10 dividido por 100, que é o equivalente a esses 10% que precisa. 10 dividido por 100, e o resultado eu vou multiplicar pela a área que eu descobri. Então, 113,04, que vai dar um total aí de 11,30, que é o acréscimo que o pedreiro coloca. Então, ó, o que a gente vai ter aí? Total de ladrilhos a serem comprados com a porcentagem que o pedreiro coloca de 10%. Basta somar 113,04, que é a área total, mais 11,30, que é a porcentagem dos 10% que a gente descobriu. Então, total de ladrilhos a serem comprados é 124,34 metros quadrados, tá? Precisa comprar tudo isso de ladrilho para fazer toda a área. Vamos a mais um exemplo. Um trabalhador rural gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 6 metros de raio. Se o terreno tivesse 12 metros de raio, quanto tempo o trabalhador gastaria para limpar tal terreno? Então, em um terreno de 6 metros, ele gasta 3 horas. Se a gente dobrasse esse raio, quer saber quanto tempo ele gastaria para limpar o terreno total. Interessante. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai calcular a área de cada terreno para depois fazer a relação com o gasto de horas, tá? Primeiro, então, a gente vai considerar a situação como se nós tivéssemos dois terrenos circulares. Terreno 1 tem um raio de 6 metros e o terreno 2 tem um raio de 12. Agora, a gente calcula a área dos dois.
Então, no terreno 1, nós vamos ter aí, como a área é π vezes o raio ao quadrado, π vezes 6 ao quadrado é igual a 36π metros quadrados. No terreno 2, a gente vai ter π vezes o raio ao quadrado, né? Que é igual a π vezes 12 ao quadrado, que é 144π vezes metro ao quadrado. Vocês podem me perguntar, professor, se eu quisesse colocar o valor de π e multiplicar, não ia alterar em nada, tá? Poderia ter feito. Agora sim, agora que a gente tem a área dos dois terrenos, a gente pode fazer a relação para as horas. E aí, só por questão de não ter números inteiros, não ter nenhuma anotação decimal, por isso é bom a gente manter o π como símbolo só, tá? Com o símbolo do π, em vez de substituir pelo valor, porque aqui na regrinha de 3 a gente pode cortar esse π e ele não vai alterar em nada o resultado. Então, olha só. Como os dados apresentados, a gente pode afirmar que o trabalhador, para limpar um terreno de raio de 6 metros, ele gasta 3 horas, dobrando, então, e a área desse terreno é de 36π vezes 36π metros ao quadrado, a gente vai utilizar a regrinha de 3 para descobrir quantas horas ele vai gastar para limpar um terreno de raio de 12 metros, tá bom? Aí agora o que a gente vai fazer? 3 horas está para um terreno de área de 36π metros quadrados. X horas, que é o que a gente quer descobrir, está para 144π metros quadrados. Agora, o que a gente faz regra de 3? Vocês lembram disso? Multiplica cruzado, né? Então, nós vamos ter x vezes 36π metros quadrados igual a 3 vezes 144π metros quadrados, tá? Esse metro quadrado aqui pode já ser cortado no lado, não vai alterar em nada. E aí a gente vai ter, 3 vezes 144 é 432π. E 36 dividido por 36π. Aqui, por isso que eu falei para vocês. Vocês poderiam, por isso que eu conservei o π, que aqui a gente cancela ele, ó. Π dividido por π é 0, então 432 dividido por 36 é 12 horas. Então, conclui-se que o trabalhador ele vai gastar 12 horas para limpar o terreno. A gente poderia ter feito mentalmente, né? Poderia ter feito mentalmente. Só de ler o problema, a gente chegaria na resposta. Se ele gasta 3 horas para limpar um terreno de 6 metros, de 6 metros de raio, só dobrando esse terreno, o raio desse terreno, quantas horas ele vai gastar? No entanto, nada melhor 6 horas. Oi? Na verdade, não é só dobrando, não. A gente triplica, né? Porque, olha só, ele não gasta 6 horas. Ele gasta 12, tá? Porque a área do terreno de 12 metros é 144. Por isso que não dá só para dobrar. 12 horas. Tá? Então, você tem que tomar cuidado, hein, para não errar, hein, professor? Tem, ó. Olha só. Se eu for fazer só mentalmente, ó, vai falar assim, não, se ele gastou 3, se ele gasta 3 e eu só dobrei o raio, então ele gasta 6 horas. Tá vendo que aqui tem a opção de 6 horas? Confunde a cabeça. Alternativa errada, ó. Por quê? Para mim saber exatamente quantas horas ele vai gastar, eu preciso saber a área do terreno. O raio, isso é uma pergunta interessante, porque o raio não é suficiente para mim saber o tempo que ele vai gastar. Porque o raio não é a área total do terreno, o raio não é o diâmetro, é só metade do terreno, certo? Certo. Então, por isso é necessário realizar o cálculo para ter certeza. Aqui está em muita pergunta de vestibular, ó. Questões assim. Aí a pessoa acha que é só dobrar e acaba errando a questão. Falta alguns minutinhos só para nossa aula terminar. Vou fazer a chamada, então.
E a gente fica aqui nessa questão, a gente prossegue com geometria semana que vem, tá? E aí eu já passo uma atividadezinha para vocês, porque hoje a gente fez bastante exercício juntos, para vocês passarem, resolverem para mim, tá bom? Tá bom, professor. Deixa eu fazer aqui a chamada. Daniel chegou agora, no último tempo. Chegou na hora do amém. Pois é, Daniel. Tá conexão ruim aí? Nem sei se ele tá ouvindo. Ele disse que o microfone dele não tá bom. Deixa eu só organizar aqui para fazer a chamada. Então vamos lá. Arthur. Presente. Isabela. Presente. Kathleen. Presente. Daniel. Tá ouvindo, Daniel? Daniel assiste depois a gravação da aula, tá? Gente, então, hoje a gente fica por aqui. Foi as nossas 2 aulas de hoje. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Então, bom dia, até lá. Bom dia, senhor. Com Deus. Amém, com Deus também. Tchau, tchau.